Olá pessoal, tudo bem? Então aí, nós vamos para mais uma revisão, tá, da nossa aula de biologia. E hoje a gente vai trabalhar com os conceitos básicos em genética. Então a gente vai relembrar tudo aquilo que a gente viu lá em 2020, tá? De uma forma bem simples e direta aí para vocês. Beleza? Então vamos lá para o vídeo não ficar tão extenso. Nós temos aqui então, ó, o termo genética, tá? Genética, que é uma parte da biologia que vai estudar então a transmissão dessas características, ou seja, de pai para filho, tá? É uma ciência que é voltada então para o estudo da hereditariedade. No ano passado eu até fiz uma brincadeira com vocês, dizendo o seguinte, que filho de peixe, peixinho é. Logo porque as características dos pais são transmitidas para os filhos. Mesmo que não apresente nos filhos, pode apresentar nos netos aí, tá? Então a gente fala que isso é um traço familiar, beleza? Dando continuidade aí, nós vamos então falar então desses componentes aí, desses conceitos, né, que implicam então na genética. O primeiro deles aí é o alelo, né? Tá? Alelo nada mais é do que uma forma alternativa de um gene que ocupa o mesmo local em um cromossomo homólogo. Então o que isso significa? Deixa eu traduzir isso para vocês. O alelo é uma característica, tá? Assim falado. Então, quando eu falo assim, ó, determinado alelo que condiciona a cor do cabelo castanho escuro. Então, eu estou me referindo a uma determinada característica. Ao alelo que condiciona a coloração da pele branca, tá? Esses alelos são dados em pares, igual vocês podem ver aí, ó, nos cromossomos homólogos. Que agora a gente vai descobrir o que é cromossomo homólogo, tá? Eu botei o alelo numa forma, tá, bem simples para vocês. Então aí vocês podem ver, ó, aqui, ó, no desenho, mostrando aí os alelos. Notem que nós temos dois alelos aí, porque um é de origem materna e o outro é de origem paterna, tá? O lugar onde os alelos se encontram dentro de um cromossomo é chamado de locus. Locus que significa local. Então quer dizer que essas características elas se encontram no mesmo local, tá, em cromossomos diferentes. Um relacionado ao pai, por exemplo, e outro relacionado à mãe, tá? Já no próximo agora, a gente vai falar de aneuploidia, né? Aneuploidia nada mais é do que uma alteração cromossômica em números, né? Numérica, né? Que pode afetar os mais diversos tipos de cromossomo. O mais comum que vocês conhecem é a síndrome de Down, tá? Essa aneuploidia nada mais é do que uma trissomia, né, em que há a presença de um cromossomo a mais, ou seja, o indivíduo normal deveria apresentar 46 cromossomos, ele vai apresentar 47 cromossomos, tá? Então nesse caso aí, quando a gente trata o aumento, né, ou a quantidade extra de cromossomos, a gente trata esse processo então como aneuploidia, tá? Já os chamados autossômicos, né, os cromossomos autossômicos, que a gente vê bastante esses conceitos aí, nada mais é do que cromossomos que não são sexuais, ou seja, são aqueles cromossomos dos 46 cromossomos, né, 44 são autossômicos. São esses cromossomos que são responsáveis, então, pela transmissão das características hereditárias aí, beleza? E os outros dois que sobram são os chamados sexuais, que é o XX na mulher e o XY no homem aí, beleza? Então nós temos aqui a representação, ó, desses cromossomos aí que vocês podem ver, ó. Então nós temos aí, ó, 22 pares, ou no caso 44 cromossomos autossômicos, e nós temos aqui, ó, bem no finalzinho aqui, ó, nós temos aqui, ó, os cromossomos sexuais, tá? E lembrando que por genética, como a mulher tem dois cromossomos iguais, um é desativado e o outro é ativado. Então, geneticamente, quem define o sexo, se é menino ou menino, é o homem, porque o homem pode doar os dois cromossomos que são ativos. Beleza? Vamos passar para o próximo. Nós temos agora o cariótipo, né, que é a constituição cromossômica de um indivíduo. Então, quando eu falo que um determinado conjunto de cromossomos, né, é estudado ou é analisado por um grupo de cientistas ou numa atividade qualquer, eu estou me referindo a todos os cromossomos de um organismo, tá? Eu não pego ele especificamente, não. Então, eu pego ele como um todo, beleza? Então, a gente chama isso de cariótipo. Então, o que é cariótipo? É a constituição cromossômica de um indivíduo, beleza? Nós trabalhamos muito com a questão, né,
da genética, principalmente lá na primeira lei, segunda lei de Mendel, a gente trabalha lá com a questão da codominância, que é quando dois alelos que estão em heterozigose expressam-se. O que isso significa? Eu até botei o exemplo aqui, ó, para vocês, de uma vaquinha preta e uma vaca branca, né? Um boi e uma vaca aí. Então, se vocês forem olhar aí, ó, se a gente cruzar esse boi branco com essa vaquinha preta aí, né? O que acontece? Notem que elas vão sair pintadas. Ela não vai sair nem branca, nem preta. Ela vai sair com as duas características aí, tá? Então, nesse caso aí, notem que elas vão dividir a dominância, ou seja, as duas características são visíveis ao mesmo tempo aí. Ou seja, não teve uma característica que foi dominada sobre a outra, tá? Ambas vão repartir, então, esta dominância, tá? Então, a gente chama isso de codominância, beleza? Nós temos aqui agora a questão dos cromossomos. Nós sabemos que o ser humano ele possui 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá? E esses cromossomos, eles são classificados de acordo com o centrômero, que é essa cinturinha aí, ó, que vocês veem aqui, ó, tá? Essa cinturinha aqui, ó, define a sua classificação. Nós temos os braços aí, esse bracinho do cromossomo, né, a gente chama isso de cromatide, beleza? Então quer dizer que quando essa cinturinha, o centrômero, se encontra no centro, a gente vai classificar ele como metacêntrico, tá? Quando ele se um pouco acima do centro, a gente vai chamar isso de submetacêntrico. Logo próximo ao ápice do cromossômico, a gente vai chamar isso de acocêntrico, né? E quando ele está bem no ápice mesmo do cromossomo, a gente vai chamar ele de telocêntrico. Os cromossomos nada mais é do que um conjunto de gene que se espiraliza na presença de uma proteína chamada histona e ele fica condensado, ele vira o cromossomo. Lá no ensino fundamental, vocês vão aprender o seguinte, né, que os cromossomos são as partículas que vão representar a hereditariedade, né? Então, por quê? Os cromossomos são genes, né? São genes que formam os cromossomos na presença de uma proteína, que vai se enrolando até virar os cromossomos aí, tá? Nós temos aí os chamados cromossomos homólogos, né? Esses cromossomos homólogos aí, eles se formam durante a meiose 1, então no caso é um processo de meiose, né? Então lá apresentam formato e tamanho similares, né? E o mesmo lógico. Tem até aqui o modelo para vocês, ó, vou desenhar aqui, ó. Então suponha o seguinte, que este X aqui, ó, seja doado pela mamãe e esse outro X aqui seja doado pelo papai. Então nós temos aqui um sexo feminino. Então imagine que a coloração do cabelo fica aqui em cima, ó. Então quer dizer que no outro cromossomo, por ser homólogo a ele, no mesmo local também vai ficar aqui a estrutura do cabelo, representando o cabelo, tá? Eles vão ser iguais tanto no formato, no tamanho e na localização do gene no cromossomo. Então quer dizer que se eu achar em um determinado cromossomo, em qualquer parte dele, no caso, como a gente deu o exemplo aí da estrutura do cabelo, no outro cromossomo, no mesmo local, se encontra também aquele gene, ou essa característica. É interessante, né? Já a questão da dominância, a gente trabalha bastante. O que é a dominância? É quando um gene exerce dominância, quando ele se expressa mesmo em doses simples, né? Relembrando que nós trabalhamos lá, eu sempre dou o exemplo do azão-azinho, né? Então, quando a gente tem um indivíduo azão, ele é dominante. A gente fala só sobre dominância. Se é homozigoto ou heterozigoto, a gente vai falar mais para frente, né? E o azão-azinho. Então, para a gente definir se o indivíduo é dominante, basta olhar a primeira letra aqui, ó, né? Se tiver a primeira letra maiúscula, eu já sei que ele é dominante, tá? Mas como explicar isso para vocês de uma forma mais simples? Significa o seguinte, que entre duas características, né, uma doada pelo pai e outra pela mãe, uma dessas características vai ser dominante sobre a outra. O que acontece? Aquela outra que é dominada, ela não apresenta ao meio, mas ela fica guardada no material genético do indivíduo. Seria o caso, então, desse azinho aqui, ó. Suponhamos, então, que esse indivíduo aqui, ó, ele tenha, igual a ervilha aí, que vocês podem ver, cruzando a amarela com a verde, vocês vão ver aí, ó, que saiu só indivíduos amarelos aí. Então quer dizer que o amarelo é dominante sobre o verde. Mesmo o verde não apresentando, a constituição genética dele permite então que ele tenha esse gene azinho ali. Beleza?
Então isso é dominância, quando uma determinada característica se sobressai sobre a outra, domina a outra, tá? Nós temos aqui um processo bem interessante de epistasia, que é bem parecido ali com o da dominância, né? Tá? Epistasia é uma condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de outro gene. Olha só que interessante. Aí eu até coloquei no quadro assim, ó, o gene Czão, tá, vai produzir penas coloridas. O Czinho, penas brancas. Mas se apresentar o gene Izão, aí o que vai acontecer? Ele vai inibir a dominância do Czão. Então quer dizer que se uma galinha dessas aqui apresentada, ou um galo, apresentar o gene Izão, ela automaticamente vai inibir a coloração colorida. Olha que interessante. Então esse é o processo de epistasia, tá? Então quer dizer que se eu tiver uma galinha, um galo que tem só o Czão, com izinho, igual o exemplo aqui embaixo, ó, tá? Eu já sei que ela vai ser de penas coloridas. Mas se no caso ela apresentar o Izão, automaticamente, mesmo tendo a dominância, o Izão vai lá e bloqueia essa característica, deixando ela então com penas brancas, tá? Olha que interessante. Então esse caso aí, epistasia. Esse caso eu sempre costumo falar nas minhas explicações que ele é um caso superior à dominância, porque ele vai lá e bloqueia essa dominância então desse gene aí, tá? Ele vai lá e corta o efeito, beleza? Nós temos a euploidia, tá? Que é um processo que ocorre lá na alteração cromossômica em números, tá? Aumenta-se muito a quantidade de cromossomos de indivíduo. Então, quer dizer, um exemplo para vocês é que um indivíduo que tem lá 46 cromossomos igual nós, seres humanos, ele pode nascer lá com 50, 60 cromossomos aí, né? Ou seja, ele vai alterar todo o conjunto de cromossomos de um organismo, tá? Aí o que acontece? Eu até botei o exemplo aí para vocês, tá? Desses cromossomos aí, tá? Só que essa euploidia nos seres humanos, ela vai provocar a morte do feto, né? Ele não completa o ciclo, tá? Ele é abortado aí durante o processo então de formação, beleza? Então quando eu falo euploidia, você vai lembrar, é uma alteração em todos os cromossomos aí, no conjunto completo de cromossomos. Nós temos o fenótipo, que eu sempre falo, ó, fenótipo é a parte visível de uma pessoa. Se você olha para uma pessoa e fala, ó, ela é branca, ela é negra, então você está relacionando isso ao fenótipo, tá? Então o que é um fenótipo? São características bioquímicas, né? Fisiológicas e morfológicas observáveis, tá aqui, ó. São observáveis aqui, ó, em um indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Então, olha, eu coloquei um exemplo clássico, que são a coloração dos olhos, tá? Nesse exemplo que eu tenho para vocês aí, notem que a gente vai ver aí um grande número de coloração de olhos aí, ó, tá? Eu até coloquei essa foto porque ela composta todos os fenótipos possíveis de coloração dos olhos aí, tá? Então, nesse caso aí, ó, quando se torna uma característica genética, se torna visível, eu estou falando que ela é o fenótipo. Mas para isso ocorrer, ela tem que ter características bioquímicas, né, nas suas estruturas, lá na sua formação, fisiológicas e morfológicas. Beleza? Quando eu falo em gene, eu falo de uma determinada característica. Exemplo, eu sou negro. Então, se eu falo eu sou negro, eu estou me referindo aos meus genes que comportam essa característica aí, ó. O que é um gene? É uma sequência de DNA que codifica e determina as características de um organismo. É a unidade fundamental da hereditariedade, tá? Então, como eu já falei para vocês, se a gente fosse pegar e fazer um filme sobre genética, eu sempre dou esse exemplo, né? Já devem estar até enjoados sobre isso. Tá? Mas quando a gente pega um exemplo da genética, a base é o gene, que vai dar origem ao nome genética. Tá? Então, os genes é uma determinada característica de um organismo. E nós somos formados por milhares de características. Tá? Ou seja, milhares de genes aí. Eu até coloquei na foto aí, se você pegar e extrair um pedacinho do DNA, você está então retirando o quê? Um determinado gene aí do organismo. Beleza? Nós temos agora o genótipo. A gente falou lá sobre o fenótipo, tá? Mas o que provoca o aparecimento do fenótipo é o genótipo. O genótipo é uma constituição genética de um organismo. Então, quando você pega todos os genes presentes ali em um cromossomo, você está falando do genótipo, tá?
Aí nesse caso aqui a gente vai ver lá a questão da dominância, da recessividade, beleza? Mas quando eu falo então entre fenótipo e genótipo, assim, ó, fenótipo é a parte visível, mas só é visível graças ao genótipo. E lembrando, o fenótipo também, só voltando um pouco lá atrás, ele pode ser alterado pelo meio ambiente. Imagine você em um determinado período de praia, vai à praia, pega um sol para pegar um bronze. Tá? Então você alterou o seu fenótipo. Então o meio ambiente sim provoca alterações no fenótipo, tá? Mas não provoca alteração no genótipo. Para que isso possa ocorrer uma alteração no genótipo, seria necessária uma mutação gênica, uma recombinação. Beleza? Nós temos aí o termo heterozigoto, tá? Heterozigoto é um indivíduo chamado híbrido, o misto, um indivíduo normal, vamos colocar assim, né? Então, quando eu tenho um indivíduo heterozigoto, até botei aqui no exemplo para vocês, ó, a gente tem lá um azão, azinho. É quando ele tem uma característica dominante e outra recessiva. Lógico que para o meio, ou seja, o seu fenótipo, está relacionado à letra maiúscula, né? Que é a dominante, tá bem? Então, nesse caso aí, ó, heterozigote, um indivíduo que apresenta dois alelos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, o que significa aí, ó? Alelos é onde se encontra um determinado gene no cromossomo, né? Locus significa local onde foi encontrado essa característica. E cromossomos homólogos são os cromossomos iguais em tamanho, né, em formato e até no local onde se encontra os genes aí, que é encontrado lá na meiose 1, lembra? Tá? Então, quando eu tenho um azão, azinho, bezão, bezinho, isso significa que eu tenho um indivíduo híbrido, misto, né? Ou também chamado indivíduo normal. Beleza? Nós temos aqui o homozigoto, né? Que é aquele indivíduo puro na sua essência aí, né? Para quem mexe com criação de gado, cavalo, né? Tende a buscar o animal mais puro possível. Então, eu estou falando de um animal homozigoto, tá? O que significa homozigoto? Indivíduo que apresenta o mesmo alelo em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, quer dizer, tá aí no exemplo, ó. Ele possui as duas letras maiúsculas, tá? Existem dois tipos de homozigoto, tá? O homozigoto dominante, que é esse aqui que vocês veem, que é o azão-azão. Vou até botar aqui do lado, ó, azão-azão. E também tem o homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho, tá? Então, nós temos dois tipos de indivíduos puros aí. Beleza? Vamos pegar um exemplo. Pessoas dos olhos claros. Eles são homozigotos. Olha que interessante. Só que ele é um homozigoto recessivo. Pessoa dos olhos castanhos escuros. É homozigoto, na sua grande maioria, né? Se o pai e a mãe também tiverem essas características, ele vai ser esse aqui, ó. Azão, azão. Provavelmente azão, azão. A gente tem que fazer todo um cálculo, mas é só como exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, o locus genes, né? Que no plural a gente vai chamar isso de loci. Quando tem um, fala, ó, várias características em um determinado local do cromossomo. Então quer dizer que eu estou falando de um loci, tá? Então quando eu falo locus gênico, é a posição que um gene ocupa em um cromossomo. Então quer dizer que, como a gente fez o exemplo lá da estrutura do cabelo, lá no cromossomo homólogo, naquele mesmo local, tá? A gente chama ali então de locus, que é local onde nós encontramos um determinado gene que apresenta uma determinada característica. Beleza? E nós temos aqui a recessividade. O que é recessivo? É aquele animal que apresenta uma característica ao meio, ou seja, um fenótipo, só se for homozigoto, tá? E ele é azinho, ele é recessivo, tá? Então, no caso, a coloração branca, por exemplo, de algumas pelagens de alguns animais, para apresentar ao meio, ele tem que ser recessivo, né? Azinho. Se tiver dominante, ele já não apresenta essa coloração. O exemplo mais clássico que a gente tem são das coloração dos olhos. Né? Cabelo de coloração clara também tende a ser recessivo, beleza? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida estou à disposição e valeu, muito obrigado.